Estúdio News está de volta para agora conversar com Lorraine Botomé Miller, sócio-diretora da Control for Time e professora da Escola de Negócios da PUC-RS. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. A gente é que agradece a oportunidade. Professora, eu quero começar a falar sobre os gestores e líderes que enfrentaram essa dificuldade de também trabalhar de casa, de trabalhar ao estilo home office e ter a sua equipe distante. Como manter a produtividade e até a motivação de funcionários estando distante deles? O online consegue transmitir essa motivação para o funcionário, do gestor para o funcionário? Então, eu acho essa pergunta excelente, porque nós estamos vivendo um momento em que todos têm se questionado, eu acho que sobre muitas coisas, né? Então, a pandemia teve uma característica de equalização. O que eu quero dizer com isso? Ela colocou todo mundo no mesmo barco. E a pandemia está tirando das pessoas o melhor e o pior. Então, eu acho que aquele gestor que desenvolveu as suas habilidades de liderança e desenvolveu colaboradores autônomos, sêniores, capazes, ele está conseguindo manter essa proximidade. Dentro da empresa, por exemplo, a gente não sentiu tão fortemente a pandemia. A gente continua fazendo reuniões, a gente continua se encontrando. Qual é a diferença agora? Antes eu me encontrava com as pessoas no espaço organizacional. Agora eu me encontro com elas dentro da casa delas. Então eu entendo que eu posso manter o acolhimento, mas que mais do que nunca eu tenho que ser respeitosa, porque eu estou invadindo um espaço que não me pertence. Respondendo à tua pergunta, dá para manter a proximidade? Dá. Isso depende das características do gestor e depende das características da equipe, mas eu acho que é viável sim. Professora, muitos funcionários, me corrija se eu estiver errado, passaram a ser mais produtivos no trabalho remoto, estando em casa, não tendo que enfrentar trânsito, não tendo que enfrentar esse deslocamento, a qualidade de vida de estar em casa, tranquilo. A partir disso, algumas empresas pretendem manter essa nova rotina, não de imediato, mas analisar. Do ponto de vista de gestão, como você avalia essa nova realidade? As empresas ainda vão ter que se acostumar, os gestores entenderem qual funcionário funciona bem longe da empresa e qual funcionário precisa justamente de estar dentro de um ambiente de trabalho, com a presença das pessoas? Então, eu acho que o home office trouxe uma série de desafios. E acho que eu te diria o seguinte, nós vivemos um momento paradoxal. O que quer dizer isso? Tanto pode funcionar presencialmente, quanto pode funcionar à distância. Do que vai depender isso? De um conjunto de fatores. Então, se eu tenho um tipo de negócio que eu posso trabalhar de casa, essa é uma realidade. Aquele funcionário, aquele colaborador que tem disciplina de trabalho, ele pode trabalhar de casa. No momento que a pandemia passar, e ela vai passar, que a gente possa ter funcionando novamente as creches, as escolas, a vida dos nossos filhos esteja mais organizada, eu acho que existe uma boa possibilidade, sim, da gente trabalhar de casa. Por quê? Porque você mesmo começou com algumas vantagens. Então, se tu considerar a cidade de São Paulo, em que 3 horas no trânsito é algo corriqueiro, bom, são 3 horas que eu posso estar fazendo outras coisas, inclusive me capacitando para ser um funcionário melhor. Então, eu entendo que a questão da produtividade, ela está relacionada com o tipo de trabalho que você faz, ela está relacionada com o mercado que você está inserido, ela está relacionado ao tipo de contrato de trabalho que foi estabelecido, tem coisas aí que a gente precisa olhar. Mas eu acho que é uma boa possibilidade, sim, de que as empresas façam algo do tipo part-time, por exemplo. Então, terças, quartas e quintas eu mantenho os funcionários aqui,
Segundas e sextas eles podem ficar em home office. Eu tenho um final de semana, entre aspas, estendido, em que eu já facilito boa parte do trabalho, porque no período que eu preciso que as pessoas estejam lá, elas vão estar durante a semana. Eu acho que tem N formas da gente pensar isso. Se tu me perguntar assim, ó, do que depende isso? Depende muito da minha capacidade de gestão e da capacidade desse colaborador de resposta. Então, quando tu me fizeste a primeira pergunta, se isso distanciou, aproximou as pessoas, eu acho que cabe aqui mais uma informação. No momento que eu estou dentro da tua casa, com a nossa relação profissional, isso também me dá mais dados a respeito de quem é aquele colaborador, como é que ele vive, quais são as coisas que são importantes. Eu passo a ter contato com os filhos dele, eu acabo sabendo que ele tem pets, eu sei que ele mora com a mãe, além de morar com o marido. Então, eu acabo me dando conta da realidade que aquele colaborador está inserido e que muitas vezes aquilo que ele me entrega é resultado dessa realidade que ele vive. Então, isso também me ajuda a ter o meu time mais na mão. Por quê? Porque eu não passo a vê-lo simplesmente com base naqueles estereótipos ou aquilo que ele apresenta no seu espaço profissional. Eu passo a conhecê-lo também dentro de um outro universo, que é o seu universo privado. Eu acho que é um momento que as relações de trabalho vão ser repensadas, mas não necessariamente serão repensadas para pior. Né? De novo, tomara de verdade que as empresas percebam que o home office não só é possível, como é desejável. E acho que teremos uma melhora das relações em todas as esferas, se nós conseguirmos nos dar conta que não é o meu controle sobre o meu funcionário que faz ele trabalhar, mas um espaço com segurança psicológica, um espaço de abertura, um espaço em que eu seja flexível dentro do que é possível flexibilizar, um espaço que permita a ele se desenvolver como pessoa e não simplesmente ser um escravo de luxo, que muitas vezes a gente enxerga nas empresas. Professora, a gente falou, claro, a senhora falou, claro, de pontos positivos do home office, né? A possibilidade de não pegar trânsito, a gente também pode citar o fato de estar mais próximo da própria família, ou seja, ver os filhos crescerem, acompanhar esse crescimento. Mas o home office esconde algumas armadilhas. Uma delas é justamente quando o gestor, que, como você bem disse, entra na casa, abusa desse direito de entrar na casa e aquele trabalho que costumeiramente era das 7 da manhã às 7 da noite, com um intervalo ali de almoço, começa a ser das 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, ou seja, o abuso, 24 horas, com troca de e-mails, ligue a câmera, vamos conversar. Esse tem que ser um cuidado que gestores e empresas devem ter para não estressar mais o funcionário num ambiente que pareceria ser mais relaxante? Então, acho que é uma excelente abordagem e aqui cabe uma ressalva muito importante. Uma coisa é você flexibilizar os horários de trabalho, entendendo que nesse momento nós não temos outra possibilidade. Então, eu como gestora, eu tenho que me dar conta que o meu funcionário não está à minha disposição. Isso, quem não cuidar isso vai estar criando um passivo trabalhista preocupante. Não é hora de trabalhar desenfreadamente. É hora de trabalhar com inteligência, não com força. Quem vai vencer essa corrida não é o mais rápido, é o mais apto. E é isso que boa parte dos empresários e dos colaboradores precisam se dar conta. Precisamos refletir sobre a nossa forma de trabalho. Não é o resultado pelo resultado, é o porquê eu estou fazendo e aonde eu pretendo chegar com isso. Um outro ponto que me parece oportuno é nós começarmos a pensar realmente no coletivo, porque, como eu disse no início, a pandemia equalizou, ela colocou todo mundo no mesmo barco.
E esse é um barco que não adianta remar sozinho. Ou nós aprendemos, como civilização, a remar de uma forma mais harmônica, ou talvez só um remar não seja suficiente para que a gente sobreviva como espécie. Professora, belíssima reflexão. Obrigado por disponibilizar um tempo para falar sobre esse assunto, esse novo mundo que está surgindo no mundo dos negócios, das empresas, dos gestores. Um forte abraço e até a próxima, professora. Obrigada.